Boa tarde a todos. Eu aceitei o convite para que a gente venha falar sobre essa questão do Covid, né, de uma possível instalação de hospital de campanha. Eu só quero deixar claro que serão dados técnicos, tá? A minha função, ela é uma função técnica e é o que eu vou apresentar. Aqui, ó, os senhores têm aí à mão esse quadro informativo sobre os casos de Covid. Eu peguei desde o dia 1º de março até dia 12 de junho, que foi o nosso último fechamento. A última coluna lá, ele tem a variação dos 15 dias, né? Então, entre o dia 1º de março e 15 de março, a variação foram de 431 casos. De 15 de março a 30 de março, 696 casos. Não necessariamente que essa foi em uma semana e em outra, mas foi uma soma dessas 2 semanas. Esse é o nosso panorama no dia 12 de junho, com relação aos casos positivos. Então, na primeira coluna, nós temos os confirmados, que são todos aqueles que foram sorologicamente, né, testados a partir do PCR, que é aquele exame do cotonete. Os casos curados, então vocês podem ver que entre o confirmado e os curados, nós tivemos, lógico, muito mais curados do que casos graves ou óbitos, ou ainda aqueles casos com internação. O número de óbitos, no dia 1º de março, a gente tinha 85 casos, e de dia 12 de junho, 220 casos. Lembrando que a campanha de imunização, né, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, estabelecido pelo governo federal, assim como pelo governo estadual, ele começou com as maiores idades, 90 anos acima, e veio declinando essas idades até 60 anos, isso sem as comorbidades. Por quê? Porque no começo da pandemia nós tínhamos a questão de idade como maior fator, né? O fator de maior risco seria a idade, aquelas pessoas com 70, 80 anos e mais que não suportariam uma internação, uma UTI, alguma coisa nesse estilo. À medida que a vacinação foi avançando, essa faixa etária necessária, né, que precisava de UTI, que precisava de enfermaria, ela também foi diminuindo, uma vez que essas faixas etárias mais elevadas, elas se imunizaram. Ainda que tivessem contraído o vírus, a infecção ela se tornaria mais branda, né, mais amena ou menos grave. E hoje a nossa faixa populacional aí, que está dependendo de internação, de um maior cuidado, seja de enfermaria ou seja de UTI, ela varia de 30 a 50 anos de idade. Próximo. Esse é o mesmo gráfico, né, só para visualmente ser visto, em diferença daquele com números, mas são os mesmos dados. Próximo. Bom, efetivamente falando em hospital de campanha, se nós fôssemos instituir um hospital de campanha, e eu gostaria de lembrá-los que eu faço parte de uma equipe técnica, então são dados técnicos, né, que eu vou apresentar, independentemente de que isso possa causar ou não uma reação de vocês, mas são dados técnicos. Esse seria o custo de um hospital de campanha preparado para 10 leitos de UTI, de enfermaria e 5 leitos de UTI, né? Então, nós teríamos R$ 435 mil mês, que seriam gastos com a alocação de todos os equipamentos necessários para que pudesse ser instalado esses 10 leitos de enfermaria ou de UTI. A alimentação seria alimentação para aquele usuário que está aguardando vaga e até mesmo para os seus acompanhantes, seja essa alimentação integral ou não, tá? As despesas diversas que nós colocamos como R$ 5 mil aí, elas são despesas que não estão contempladas em algum dos itens que podem eventualmente ser necessário, então a gente precisa ter esse recurso assegurado. Hemodiálise, pensando em 5 leitos de UTI, e que esses pacientes eles demandam um tempo maior de internação, então pode ser que haja a necessidade de uma hemodiálise. Os insumos são aqueles gastos para intubação, que são os anestésicos, e até mesmo os antitrombos naqueles que da enfermaria, não necessariamente de UTI.
Laboratório, é preciso que esses pacientes que estejam na enfermaria ou no leito de UTI, seja feita a gasometria, né, todos os dias, para ver qual é o nível de oxigênio arterial, outros exames, que são exames de rotina deles, que estão lá internados. Lavanderia, porque precisa ter a lavagem desinfecção desses materiais, lençol, essas coisas. Uma locação de tenda, imaginando que nós não temos um próprio do município que poderia abrigar nesse momento, então, fazer uma locação para colocar todos os sistemas, R$60 mil. Servidores, que seriam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, faxineiro, farmacêutico, fisioterapia, psicologia, todos esses, né, uma equipe multidisciplinar que estaria envolvido, que são 361 mil mês. Transporte, para poder fazer o transporte desse paciente, né, a transferência. E nós optamos por uma usina de oxigênio, haja vista a dificuldade em locação de cilindros, né? Como todos sabem, na UPA nós tínhamos até então 20 cilindros, e agora nós conseguimos mais 20, então nós temos 40 cilindros. Então a gente optou por uma locação de usina de oxigênio. Volta só uma, por favor. Lá, ó, eu coloquei os servidores, né, os médicos 361, próximo. Desses servidores, então, o que a gente precisa para montar esses 10 mais 5? Eu preciso de 3 médicos, 10 enfermeiros, 24 técnicos de enfermagem, 5 auxiliares de limpeza, 5 farmacêuticos, porque são 24 horas, fisioterapia são 3, nutricionista e psicólogo. Só deixando claro uma coisa, se nós decidíssemos implantar dia 1º de julho esse hospital de campanha, nós não poderíamos fazê-lo em função do quadro de servidores. Não há servidores disponíveis para fazer essa contratação. Tanto é que hoje a UPA tem a dificuldade de contratar mais um médico para poder fazer o rodízio, né, o revezamento. Não tem no mercado. Aqueles que já estão não deixariam os seus empregos por um contrato temporário e já tem assegurado lá o seu valor. Aqui, a gente tem lá na primeira o nosso fluxo financeiro, o que nós poderíamos utilizar para poder colocar esse hospital de campanha. Nós temos os dois lá, ó, que são a outorga onerosa. Embora haja uma legislação municipal que institua a possibilidade de usar, sabemos que há um parecer do tribunal de que isso não pode ser utilizado para a campanha, para o hospital de campanha. Existe um impedimento legal que eu não sei dizer. Se o doutor Renato, se vocês permitirem, ele pode esclarecer melhor que eu. Doutor? Pode falar? Fica à vontade, o chefe de gabinete. Fica à vontade. Caio. Bom, senhor presidente, boa noite para todo mundo, vereadores. Sobre essa questão da outorga onerosa, foi uma iniciativa legislativa desta casa, muito louvável do Valmir, dos outros vereadores. Inclusive, o Valmir esteve no gabinete conversando com o prefeito. A ideia é primorosa, a gente de pronto aceitamos a ideia. Porém, no decorrer da aplicabilidade dessa outorga, nós tivemos um apontamento do Tribunal de Contas. Por quê? A outorga onerosa ela é instituída pelo Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257. E no artigo 28 dessa lei, ela disciplina como essa outorga onerosa pode ser utilizada no âmbito dos municípios. E esse artigo 28 remete para o artigo 26, que possui um rol taxativo. O que é um rol taxativo? São, salvo engano, 10 incisos que a outorga onerosa pode ser utilizada. O combate ao Covid, a pandemia, não está nesses incisos. Somente está na lei de outorga onerosa do município. Então, nós corremos um grande risco de aplicar o dinheiro da outorga com essa iniciativa legislativa daqui, que, como eu disse, é louvável, mas o Tribunal de Contas
faz um escrutínio dessa outorga, então a gente tem um impedimento jurídico, legal, do Tribunal de Contas para a aplicação dessa outorga no combate ao Covid. Tá? Essa outorga que nós temos hoje, que é 4 milhões e um pouco mais, ela tem que ser necessariamente empregada em equipamentos públicos. A título de exemplo, num passado não tão distante, foi utilizado mais de R$1 milhão da outorga para colocar campos de futebol na cidade. Então, hoje, nós temos esse impeditivo legal de utilizar a outorga onerosa para o combate ao Covid. Obrigado, doutor. Bom, então, como eu disse, a minha questão é uma questão técnica. Por aí a gente vê que esse financiamento de R$4.700.000 aí, nós não temos disponível para poder fazer. Né? Mas, vamos continuar. Supondo que o valor hoje seria de R$1.123.000 mês, e supondo que nós tivéssemos aquele quadro lá em cima como receita, nós teríamos, lembrando que eu não consigo fazer a contratação de nenhum equipamento com menos de 6 meses. Né? Se eu abrir, eu tenho que contratar por um período mínimo de 6 meses. Então, eu teria julho, agosto, setembro e outubro, teria dinheiro. Novembro e dezembro já seria deficitário, eu não teria recursos para poder bancar esse hospital. Né? Próximo. Aí é um fluxo financeiro, que dá para demonstrar naquele mesmo quadro numérico. Próximo, por favor. E aí, né, por conta de uma série de situações, o que foi feito com o dinheiro do Covid, os 6.098.000, nós colocamos ali em cima uma prévia, que isso daí está no site da transparência da Prefeitura, está aberta a todos. Né? Então, ó, dos 6.089 que foram recebidos pelo governo federal, que são fontes 2, 3 e 5, nós gastamos, até 31/12, 3.948.000. O restante veio para 2021 e nós aqui nessa Casa de Leis aprovamos uma suplementação de recursos na ordem de, se não me falha a memória, R$1.500.000 e poucos, que era para também utilizar no Covid. Na época, nós colocamos R$1 milhão para pagamento de folha de pagamento, né, que seriam aqueles médicos, enfermeiros, os técnicos contratados para o Covid. Pessoa jurídica, serviço de pessoa jurídica, e 200 e poucos mil para material de consumo. Tá? Próximo. Ainda em 2021, o que nós recebemos até hoje, de fontes 2, 3 e 5, foram R$728.000. Aí nós colocamos em 2021, daqueles 3.948.000 que nós gastamos lá, né, que foi gasto o ano passado, então nós temos despesas diversas, EPIs, equipamentos. Esses equipamentos são geladeiras, equipamentos que são utilizados para as equipes, né, pelas equipes, para o uso com os nossos pacientes. A folha de pagamento, que é o que mais onera. Materiais de consumo, então material de consumo, aquilo que a gente não é equipamento e que a gente utiliza e ele tem uma validade curta. As refeições e os serviços que foram utilizados para esses fins. Né? E acabou. Ô Frank, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Só para elucidar melhor, na categoria das despesas Covid 2019-2020... Vereador, só um momento. É que, na verdade, ele só deixa ele finalizar, me desculpa. Não, eu só quero pedir uma elucidação melhor sobre o que seriam, então, as despesas diversas. Do quadro de 2020? De 2020. O que seriam essas despesas? Por exemplo, o que entraria aí? Despesas diversas. Eu abri uma sala de vacinação para Covid, né, a partir de janeiro. Eu precisava de um ar que pudesse garantir a qualidade das vacinas. Então, eu tinha o equipamento e eu precisava do serviço para instalar. Entra como serviços diversos. Mas dezembro de 2020 não tinha essa sala de vacinas ainda? A sala de vacina ela existe há bastante tempo. Porém, quando do recebimento das doses para Covid, nós tivemos que reforçar com aluguel de gerador, nós tivemos que reforçar com aquisição de refrigeradores, porque elas tinham
nós temos elas exclusivas em geradores, né, nas vacinas, e precisávamos de um ar-condicionado que desse conta da demanda. Tá? Um item, né, por exemplo. Ok, obrigado. Por nada. Já finalizou? Está tudo certo? Tudo certo. Então vamos passar então as perguntas de acordo com a ordem alfabética, né? Então, vereador... Não, é a ordem alfabética mesmo. Vereador Ademir Massa, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, Frank. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero fazer uma pergunta, diante de tudo que você mostrou para nós, no quadro aqui no painel. No caso de fazer hospital de campanha, quanto tempo a prefeitura conseguiria manter um hospital de campanha? Porque eu entendi que seria por pouco tempo, e essa é a dificuldade que tem a prefeitura, porque o dinheiro que tem em mãos talvez não dá para dar continuidade depois do prazo de validade. Só um momento, diretor. Se o chefe de gabinete quiser ficar aqui ao lado, ou quiser complementar, pode adentrar aqui, ó. Fique à vontade. Pode dar continuidade, diretor. É assim, ó. Se nós considerarmos a outorga onerosa como fonte de recursos, nós temos recursos para 4 meses. Lembrando que são 6 meses o mínimo para alocação de qualquer equipamento, tenda e de tudo. Se eu não tiver, como o doutor colocou que essa outorga é um recurso que provavelmente nós não poderemos utilizar, eu não tenho fonte de financiamento pela saúde. Não tenho esse recurso. Então, não sei como que a gente poderia providenciar esses recursos para a implantação e a implementação deste hospital. Mas, menos preocupado com recurso financeiro, né? Eu fico pouco preocupado com recurso financeiro, eu fico mais preocupado com a possibilidade de abrirmos um hospital de campanha, trazer para a população uma falsa sensação de proteção, porque hoje, se eu abrir os 10 leitos, hoje, amanhã começar a funcionar, os 10 leitos de enfermaria, os 5 de UTI, amanhã estão lotados, todos. Amanhã eu tenho gente na UPA. O que eu vou fazer com esse restante? Eu vou abrir outro hospital de campanha? Então não funciona. Vou fazer a contratação desses profissionais, dessas equipes, dos equipamentos, por 6 meses. Tenho garantido 4 se eu usar a outorga de financiamento. Chegou no final dos 6 meses, chega no dia 30, eu falo assim, gente, ó, a partir de amanhã, vocês têm que se virar, têm que ir para casa de vocês, porque eu não tenho recurso para bancar isso daí. Então, assim, é uma situação bastante grave, bastante crítica. Volto a dizer que eu estou aqui na condição de técnico, tá? Pode ficar à vontade, vereador. A segunda pergunta, se tiver. Diante da resposta do diretor da saúde, da dificuldade que tem em se manter um hospital de campanha, eu perguntaria, por que não deu certo instalar uma ala para a Covid na maternidade? Qual foi a verdadeira realidade da deficiência do hospital? Naquele momento, houve 2 problemas bastante graves que ainda a gente encontra atualmente, nos dias de hoje. Primeiro foi o fornecimento de oxigênio. Não havia previsão de novos contratos pela White Martins, que é a maior fornecedora de oxigênio. Não havia. Segundo, a equipe de profissionais da maternidade que ela existe hoje, ela não seria suficientemente capaz para manter o Covid. Não que ela não tenha habilidade, nós não tínhamos profissionais em número suficiente. Então, a causa real que nos motivou a não fazer, o que foi nos impedido, é falta de oxigênio, naquele momento. Tanto é que, para eventualmente a instalação deste hospital de campanha, nós nem optamos por uma aquisição de cilindros através de comodato, de aluguel, nada. E sim de uma usina de oxigênio, com capacidade para 200 mil litros mês. Tá? Vereadora Aparecida. Boa noite. Boa noite. Diretor, por que não se pode tentar, ao menos, esses 10 leitos de
de hospital, de campanha. Os 10 leitos de enfermaria. Isso, de E o que enfermaria. eu porque faria não- e o que eu faria com os pacientes que necessitam de UTI? Sim, mas pelo menos o senhor, pelo menos tentou amenizar, pelo menos está tentando ajudar. É o que de nós alguma fizemos forma. o estudo. Foi pedido para que nós fizéssemos o estudo, nós fizemos o estudo. Só que assim, nós não temos a garantia de que isso possa ser feito. Exatamente pela dificuldade na contratação. Não tem? Tá. Segunda pergunta. Pois não. E o que vai ser feito, então, para poder ajudar a população que está sofrendo com essa pandemia e que precisa, né, de um hospital, precisa de um socorro urgente do Departamento de Saúde? Sim. Veja, hoje o vírus ele é de transmissão comunitária, né? Então, qualquer local que nós formos no município, há a possibilidade de haver o vírus em névoa, né, em aerossóis. Então, mais do que a abertura de um hospital de campanha, é preciso que haja, por parte da população, essa conscientização. Infelizmente, isso está na mão da gente, não tem outra solução. Rio Preto abriu lá vários locais para centros para Covid, né, para enfermaria, para UTI. Está lotado. O problema de abertura, ele não resolve, infelizmente, é o que eu disse no começo, a falsa sensação de proteção, ele não resolve. A gente vai achar que vamos abrir um hospital de campanha com 10 mais 5, vai resolver o problema. Não vai, se eu não mudar, amanhã eu estou lotado de novo. Infelizmente, a realidade, ela é essa. Perfeito. Vereador Daniel. Boa tarde, diretor Frank. Boa tarde. Como foi dito, né, na sua explanação, que o dinheiro, né, que essa casa também solicitou e, em termos, autorizou, que é o uso do dinheiro da outorga onerosa, para poder aí ajudar, né, nesses casos. Caso use esse dinheiro da outorga, que seria, por que não usa o dinheiro da outorga, para poder tentar, então, nem que seja 1 mês, 2 meses, para poder amenizar essa situação? Que será que vai acontecer com a administração, sendo que depois, futuramente, a administração mostre aí que usou um dinheiro para salvar vidas, para poder socorrer a hora que a população mais precisa? Eu vou responder a parte técnica e essa parte jurídica o doutor pode explanar. Com relação à parte técnica, eu não tenho recursos para fazer os 6 meses, eu tenho recursos para fazer 2 meses. Hoje, quando começou a pandemia em março de 2020, a média de internação de um paciente em enfermaria eram de 4 a 6 dias, de UTI era no máximo 10, 12 dias. Hoje são meses, infelizmente são meses. Eu monto um hospital de campanha, volto a dizer, dou uma falsa sensação de proteção, acabou o dinheiro, eu vou fazer o quê? Vou pôr o povo na calçada? Não dá, não tem jeito, não dá para fazer isso. Ou a gente pensa numa condição de liberar leito à torta e à direita e garantir que a população seja atendida de uma forma geral e irrestrita. Já existe essa cama lá. Bom, então, eu queria saber, mais ou menos, se o chefe de gabinete puder falar a respeito... sobre o jurídico. O vereador Daniel, a gente tem um impeditivo, como eu mencionei na primeira fala, nós nos reunimos todos no gabinete, acho que o senhor estava na presença lá, o vereador Valmir, que foi o autor da proposta. A priori, nós achávamos que poderíamos usar o dinheiro. O Tribunal de Contas tem feito apontamentos de que o dinheiro de outorga onerosa proveniente de parcelamento de solo, igual eu mencionei, que é o Estatuto da Cidade, que deu origem a essa outorga onerosa, ele não deve ser utilizado para outras finalidades a não serem aquelas que estão no rol taxativo do artigo 26 da Lei 10.257. Então, qual é o risco jurídico? Responsabilização do gestor. Qual que é o risco pessoal? Simplesmente o Tribunal de Contas, promovendo algum tipo de ação, o Ministério Público, pode falar assim,
Senhor prefeito, o senhor gastou 2 milhões da outorga, fora do rol taxativo que é permitido? Devolve do seu próprio bolso. Ok, mas aí, por exemplo, no caso, será que esse juiz teve um membro da família? Será que essas pessoas que passou por essa dificuldade, será que ele não vai pôr a mão na consciência e saber que o município não tem dinheiro, que precisa usar aquele dinheiro? Será que ele vai pegar o senhor prefeito municipal e vai colocar o senhor prefeito municipal com uma ação de improvidade? Eu tenho certeza que nós queríamos muito que isso não acontecesse, mas aí conjecturar nesse sentido seria a futurologia. Não dá para saber o que vai ser decidido no futuro, porque todos os casos jurídicos da pandemia ainda não estão pacificados. Então não dá para correr o risco ao bel prazer, ao arrepio da lei. Então a gente está sendo, talvez, muito restritivo na interpretação, mas é o que diz a lei. Mais uma vez eu reforço, a ideia do vereador Valmir, que todo mundo participou, inclusive eu, o prefeito, o Frank, todos estavam no gabinete, a ideia é muito boa, foi muito louvável. Até faço aí uma parabenização para o vereador Valmir pela iniciativa. Mas, tecnicamente, a gente tem um impeditivo legal para a utilização da outorga. Então, mas, só para concluir, eu queria saber o que a administração, então, tem em mente no momento para poder fazer com que as coisas aconteçam no município. O que a saúde, o que a administração pensa nesse sentido? Nós estamos de mãos atadas, estamos vendo a cidade do jeito que está, perdendo vidas que estão aí por conta de dinheiro. Então, no meu ponto de vista, eu não pensaria 2 vezes em pegar o dinheiro da outorga e colocar 10 leitos para a população. Que seja 10, que tome 1 mês, 2 meses, que aguente 2 meses, mas aguentou 2 meses tentando salvar a vida. É essa a minha intenção. Por quê? Porque nós, vereadores, somos cobrados o dia inteiro nas ruas da cidade. Qual atitude que os vereadores estão fazendo em relação ao combate ao Covid? Eu não posso mais, eu aqui já falei na tribuna inúmeras vezes que a solução é crítica, todos nós sabemos, e que nós temos que ter uma solução. Temos que arrumar uma solução o mais rápido possível, porque senão, o que vai acontecer daqui para frente? Só Deus sabe. Vereador Valmir, pode fazer a sua pergunta. Não, tá aqui, tá... Pode, a gente está fazendo em anti-horário, pode. Boa tarde, diretor da saúde, chefe de gabinete, presidente, todos os vereadores, público que acompanha essa Casa de Leis. Franco, respeito a opinião, mas eu não concordo. Até porque a gente está falando sobre vidas, sobre pessoas que estão morrendo. A gente não está aqui brincando. E o que a gente viu aí, pelo jeito, ou o Adilson da Meta Pública é incompetente, tem que mandar ele embora. Porque quando a gente fez o projeto, a gente chamou a Meta Pública aqui, que é a mesma da prefeitura, ele deu favorável ao projeto e disse que o projeto era válido. Além de não só o projeto, diretor, a gente fez um fundo, que é onde poderia arrecadar recursos de empresários assim por diante do nosso município. Volto a dizer, preocupado em salvar vidas. Qual a atitude do poder público até hoje, se não pode o recurso da outorga, o fundo da Covid perante o nosso município? Qual atitude foi tomada nessa situação? Olha, eu posso dizer para vocês do que nós estamos fazendo com relação às nossas equipes. Nós instituímos lá o centro de atendimento do Covid no chamado Postão, deixamos de atender a população para outros agravos, estamos fazendo toda a assistência lá. E a UPA, os casos mais graves. Fora isso, toda a equipe está empenhada nesse trabalho de vacinação, de divulgação. Só que, assim, infelizmente, a infecção ela não está na mão da saúde. A infecção está na mão de cada um de vocês. Não tem o que fazer com relação a evitar novos casos. Nós podemos ter 10 hospitais de campanha, se nós não tivermos a consciência, a mudança de comportamento, isso daí não vai virar, não vai resolver. Então, parados nós não estamos. Pelo amor de Deus, diretor. Pelo amor de Deus, inadmissível essa comparação sua, até porque o hospital de campanha foi comprovado que salva vidas sim, tá?
e me dizer que não adianta ter hospital de campanha se não haver conscientização, eu discordo. Eu discordo completamente. Até porque eu vou dar um exemplo aqui para o senhor. Como foi explanado aí. Esse arquivo aqui, que eu nem sei como pode chamar. Se aqui no hospital de campanha está pedindo 3 médicos, 10 enfermeiros, certo? Para 10 leitos mais 10 5 leitos de e UTI. 5. Por que na UPA tem que ser 3 enfermeiros, então, para 27 pessoas sendo atendidas lá diariamente, tanto como entubada como enfermagem? O porquê de não haver, então, já que o município não é capaz, não tem competência, eu não sei se está faltando dinheiro, como diz, aumentar, pelo menos, o sofrimento daqueles trabalhadores, aonde sofre a população também. Porque se a gente tem aqui dados que é 1.200.000 para 10 médicos, para 3 médicos, 10 enfermeiros. Lá hoje na UPA existe 3 enfermeiros para 27 enfermeiros, pessoas acamadas e 5 entubados. Então, os números não estão batendo. Não, os números estão batendo. O problema é o seguinte, o problema é que a UPA ela é transitória. Hoje a nossa UPA é porte 1, nós temos 3 leitos de emergência, né? Quantos pacientes que nós temos na condição emergencial? O paciente chega lá, eu não posso fechar a porta e falar, meus 3 leitos acabaram. Então, a equipe que eu tenho, que está no plano de trabalho, é a equipe que está posta. Eu não posso simplesmente fechar a porta. Como que eu vou fechar a porta e falar, os 3 acabaram, o 4º, o 5º e o 23º não vai ser atendido? A gente vai fazendo o que tem que ser feito, atender. Lógico que a equipe está desgastada, a equipe está cansada, mas, infelizmente, é o que nós temos que fazer, nós temos que atender. Pelo contrário, diretor, a gente não quer que feche a porta, a gente quer que abra as portas. Se o poder municipal, poder gestor municipal, não ter o dinheiro compatível a um hospital de campanha, que põe o postão 24 horas funcionar. Com qual equipe? Contratando equipes, porque aqui se você vai gastar, mas se você vai gastar 1.200.000, que você trabalhar com a sua equipe, com a sua que já existe lá, o lugar, existe todas as estruturas, o senhor só vai precisar contratar profissionais. Aí Mirassol não tem profissionais, não tem oxigênio, não tem nada. No outro dia a gente se depara em São José do Rio Preto, abrindo mais 15 leitos no hospital de campanha lá do Padre. O porquê que Mirassol não tem e a região tem. Tá explicado. O vereador Valmir, foram feitas 2 perguntas. Acredito que isso é uma outra pergunta ou como que a gente... Isso é uma outra pergunta que o senhor está fazendo para ele? Eu acho que significa a mesma coisa, o mesmo andamento que a gente pode responder, tá falando. Responde mais um aqui, na verdade são 3 porque perguntas. Porque pelo que a gente entendeu até agora, então vai continuar do jeito como está e não vai haver hospital de campanha, pelo que a gente está entendendo. Não, gente, eu só respondi para você tecnicamente o que pode ser feito e a forma com que pode ser feito, entendeu? Se vai fazer, se nós vamos conseguir recurso para fazer, é outra história. Se nós tivermos recurso e pudermos fazer, ótimo, perfeito. Isso. Mas nós não temos. Vereador João Paulo. Boa tarde, Frank. Prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Eu gostaria de saber qual foi o valor do recurso de Covid que chegou em 2021. 728 mil. Se caso as verbas que chegaram ano passado, daria para a gente manter um hospital de campanha? Pelos números? Se todo o recurso fosse utilizado para isso, daria para fazer os 6 meses, até mais um pouco. Obrigado, satisfeito. Vereador Nando Nogueira. Boa tarde, Frank. Tudo bem? Boa tarde. Frank, essa casa está se desdobrando aí. A gente sabemos da sua capacidade aí como diretor da saúde, né? Mas assim, Frank, a gente não está vendo um olhar humanizado da parte de vocês, tá? Porque eu falo com franqueza, novo vereador, fez visita na UPA, superlotação. O que está acontecendo? Se a pessoa não morre com o vírus, está morrendo com o psicológico abalado, certo? Porque está vendo a situação
da superlotação do UPA, que não está tendo leito de UTI. Então, assim, se vocês conseguissem fazer pelo menos divisão, das pessoas não ver a situação de superlotação, uma coisa mais humanizada para a população de Mirassol, eu acho que já ia estar amenizando a situação lá do UPA, certo? A gente aprovou para vocês, a gente deu carta branca da lei, alterando a lei municipal 4.288, de 23 de março de 2020, né, da unificação. Então, assim, por que agora a dificuldade da contratação dos médicos? Essa é a minha pergunta. A dificuldade de contratação dos médicos pela UPA, existe um plano de trabalho que foi estabelecido e nós estamos entrando aí no 5º ano do aditivo. Não pode-se simplesmente, o jurídico nem permite que isso seja feito, mesmo que seja nesse momento de pandemia, alterar esse quadro. Precisa mudar plano de trabalho, ver se é aprovado pelo jurídico, existem recursos que são despendidos para isso, nós estamos trabalhando em cima dele. Com relação à lotação, volto a frisar, a nossa UPA é de porte 1, não foi feita para abrigar pacientes acamados, aguardando vaga transferência, né? Então, assim, nós realmente estamos fazendo o que é possível por ser feito lá dentro. Não tem outra solução. Segunda pergunta, vereador. Daria para se fazer divisórias, dando humanidade para essas pessoas da UPA, atendimento primordial, não aquela superlotação que a gente está vendo nos últimos dias. Até esses últimos 15 dias, a enfermaria ela ficava lá no fundo. Né? Então, ficava a parte de entubados de um lado e da enfermaria de outro. Eles ficavam isolados do restante da UPA. Acontece que, nesse último final de semana, um pouco antes, a coisa degringolou de tal forma que nós não tínhamos onde colocá-los. Vereador Júlio, pode fazer as suas perguntas. Uma boa tarde a todos os munícipes. Frank, muito obrigado por estar aqui presente conosco, por dispor do seu tempo para nos responder e esclarecer para a população acerca do que tem sido feito, né, sobre a Covid. É notório, né, observarmos aqui que os gastos no governo passado foram excessivos, do recurso que chegou até aqui, mas, de qualquer forma, nós devemos encontrar alternativas, já são 6 meses, né, e que nós precisamos, né, tomar atitudes e não apenas não há um recurso. Vale lembrar que na mesma lei, o vereador Valmir, ela não coloca no fundo apenas a outorga onerosa, como também ela coloca um fundo que poderia ser contemplado com recursos vindo de empresários, que se houvesse, não é, uma ação tanto do Executivo como do Legislativo para buscar esses recursos. Isso não aconteceu. Mas eu ouvi do senhor agora mesmo, até modifiquei algumas perguntas aqui, enquanto estava correndo, que não adianta nós abrirmos novos leitos, né, se não houver se não se parar a transmissão. E foi falado que isso depende de nós, de todos, dos munícipes. Então eu gostaria de saber qual foi o parecer do Comitê Técnico de Enfrentamento da Covid, quem são até essas pessoas, se o senhor puder falar para nós, para a população seria interessante. Qual foi o parecer do Comitê Técnico sobre o lockdown? Porque nós observamos São José do Rio Preto sair de 100% de lotação para 87%, Mirassol se torna, né, a segunda cidade, além de São José do Rio Preto, obviamente, a ter o maior número de pessoas internadas no HB e na Santa Casa de São José do Rio Preto. E por que Mirassol, em um parecer técnico, não fez o lockdown? Já que nós sabemos que não adianta, nesse caso, fazer novos leitos se continua a propagação. Qual foi a atitude do Departamento de Saúde com o Comitê de Enfrentamento à Covid quanto ao lockdown, que é algo comprovado que reduz o número de óbitos? Rio Preto saiu de 15, 16 óbitos para 8, para 5 óbitos. Araraquara ficou em uma semana com 2 óbitos. Enquanto nós, no final de semana passado, tivemos 11, se eu não me engano, né, no retrasado. Então, eu gostaria de saber qual foi o parecer técnico e quem são essas pessoas do Comitê
E o que fala-se sobre o lockdown, porque nós não entramos? Haja visto que Rio Preto está para entrar em novo lockdown, né? A gente tem ouvido por aí. Assim, é sabido que a transmissão do vírus ele se dá de uma forma, eu costumo dizer, mecânica e patogênica, tá? Você elimina o vírus, ele fica por 4 horas em aerossóis, depois por força de gravidade ele desce sobre o que tiver. Então, mesa, cadeira, essas coisas todas. Com relação, a gente sabe que ele fica por 72 horas. O lockdown, ele seria excelente se a gente conseguisse parar tudo, não por 15 dias, por pelo menos 5 dias. Se a gente conseguisse parar completamente as atividades. O problema é que o lockdown, ele nem sempre ele é obedecido à risca. A gente sabe disso. Aí a função é da fiscalização, de estar em cima da postura, né? Então, mas veja só, quando foi decretado um lockdown no final de semana, houve pessoas que foram pedir para não fechar bar. Não tem isso? A população se torna dessa forma. Não, mas aí que está o papel do executivo, né, em fazer ser cumprido. Sim. Né? Hoje nós observamos, por exemplo, um problema muito grave na cidade exatamente por isso. Porque não há um cumprimento das normas. Obviamente, se as normas, se as regras fossem cumpridas, nós não estaríamos no índice, nesse número de casos que nós estamos hoje. Então, nós não podemos ter uma omissão, porque X ou Y pessoas, comerciantes ou até pessoas de dentro da prefeitura, não cumprem com suas funções nem com as regras. Né? Nós não podemos pecar por omissão. Correto. Então, qual foi o parecer técnico sobre o lockdown? Qual é o comitê? O comitê ele é composto pela saúde, pela vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, ouvidoria, eu que faço parte também, né, que estou lá na condição de ouvidor, né, não ouvidor do município. Mas qual é o parecer sobre o lockdown? O lockdown ele deve ser, conforme eu disse, ele deve ser na sua plenitude, ele tem que ser fechado tudo mesmo, senão não vai funcionar nunca. Perfeito. Vereador Pinato. São duas perguntas. Eu perguntei sobre o comitê, qual era a posição deles. Pode fazer a segunda, pode continuar. A UPA, pela primeira vez que nós observamos ela lotada, foi em março, se eu não me engano, né, já havia no final do ano também, na outra gestão, como eu não estava aqui, eu não estava acompanhando tão de perto, e nós observamos que voltou, né, a ficar como esteve há alguns meses, e até pior. Eu gostaria de saber em quais momentos a UPA pediu um auxílio da Prefeitura Municipal, porque nós tivemos conhecimento de que a UPA estava pedindo auxílio para munícipes e não chegou esse conhecimento até o Executivo, até o senhor chefe de departamento. E o que foi feito estruturalmente na UPA para adequá-la ou para melhorar desses 2 meses para cá, desde a primeira vez que ela lotou? Estruturalmente, não houve alteração na estrutura física. Não tem como haver a reestruturação de uma unidade em tão pouco tempo dessa forma. Pode falar. Pode dar continuidade, diretor. Com relação à alimentação, volto a frisar. A UPA, até então, março, quando não havia essa necessidade de abrigar esses pacientes por noites, nós somos uma unidade de transição, porte 1, onde nós recebemos o paciente, fazemos a intervenção, damos o suporte, fazemos a transferência. Até março, a transferência desse paciente era via NIR, via telefone. Havendo vaga, havia, né? Era feita essa transferência bem rapidamente. A partir de março, começou a fazer a transferência via CROSS. Então, como que nós funcionamos? O Via Cross é um sistema no âmbito do Estado de São Paulo, onde todos os pacientes são inseridos pela unidade de destino, né, de origem, que somos nós inserimos, fazemos a evolução dessas fichas diariamente, só que a prerrogativa de encaminhar ou de receber não é nossa, né? Esses pacientes que vão para a fila do CROSS, a prerrogativa de aceitação desse paciente é da unidade de destino. Então, vamos colocar o hospital de base, que é o mais conhecido. Ele entra lá, surgiu uma vaga de UTI, ele entra, ele que analisa se vai José, se vai Manuel, se vai Pedro, não somos nós. Infelizmente, a gente não tem essa condição de falar, esse está pior, vai esse, ou esse está melhor e fica. A gente não consegue fazer isso.
A nossa parte é fazer, infelizmente, a inserção dos dados do paciente no CROSS e fazer a atualização das fichas todos os dias, né, a evolução. Com relação à alimentação, como eu disse, como nós não tínhamos a característica de alimentação desses pacientes, nem no plano de trabalho da UPA, que hoje, atualmente, é gestão compartilhada, e nós estamos mudando para gestão plena, exatamente para que a gente consiga, você viu ali que eu até coloquei na possível contratação de um hospital de campanha, a alimentação, porque isso não está previsto em contrato. É lógico que, por ser uma unidade de transição, naquele primeiro momento não havia alimentos disponíveis para fazer essa... Mas a UPA, por ser a unidade contratada, ela já fez essa contratação do restaurante. Para nós, o que chegou foi, no dia de Páscoa, né, Sexta-feira da Paixão e domingo de Páscoa, o restaurante que eles contrataram não havia como fornecer alimentação. Eles pediram para que a gente fizesse, e nós prontamente contratamos um restaurante com o cardápio baseado naquela data comemorativa, e foi o que foi feito. Às vezes, o que acontece? Nós tivemos março, aí deu amenizada, nós chegamos a ter 0 de internados. De repente subiu, de uma hora para outra. Então, essa questão de solicitar a doação, eu sei que não foi nem a unidade que solicitou isso aos pacientes, né? As pessoas acabaram por conta própria, falando, ó, gente, vamos fazer um movimento, vamos doar isso, vamos doar aquilo, mas a InSaúde, que é a contratada, a responsável pela UPA, ela fez a contratação desse material. Então, no primeiro momento, houve esse problema, mas isso já foi sanado. Vereador Perfeito, Pinato. obrigado. Diretor, boa tarde. Só para esclarecer, se a prefeitura não puder usar o dinheiro da outorga, como o doutor Renato comentou, não vai ser possível a construção do hospital de campanha em Mirassol? A saúde não tem financiamento para... A prefeitura não tem condições. Eu estou dizendo como a saúde, aí a gente teria que viabilizar uma outra forma, mas eu não tenho recursos para bancar o hospital de campanha. Porque essa é a preocupação de todos nós vereadores, né? Que diariamente somos abordados pelo cidadão, né? Que estão desesperados, preocupados com o aumento dos casos de Covid em nossa cidade. Doutor Renato? Doutor Renato, por favor. Vereador, se você me permite uma colocação, tenho que lembrar os senhores e a vereadora Cida que o orçamento desse ano não foi feito pelo atual chefe do Poder Executivo. Nós estamos trabalhando com um orçamento feito pela gestão passada e não tem previsão no orçamento desse ano a construção de um hospital de campanha. Então é muito difícil conseguir um recurso que não seja esse suscitado pela outorga, mesmo com impeditivo jurídico, para fazer qualquer coisa nesse sentido. Não existe dotação para isso. A lei de diretrizes orçamentárias, que foi votada, não contemplou a construção de um hospital. Só para esclarecer. Que na gestão passada nós aprovamos quase 40 milhões para a saúde. Não é isso, os vereadores da gestão passada, Valmir, Daniel, Pastor Mas? Está no orçamento. Não podemos direcionar uma verba para usar... Grande parte desse recurso é para pagamento de pessoal, né? Correto. Através do Donizete, né? Sim. Mas não seria possível usar essa verba? Temos quase 40 milhões ou mais, é isso? Ô, vereador Pinato, a questão é que se a gente pegar as últimas LDOs, os últimos orçamentos, não só 2020, 2021, você vai ver que existe uma correção da dotação para custeio anual do Departamento de Saúde. Então, se você falar assim, podemos pegar uma parte desse investimento e usar, é um cobertor curto. Você vai cobrir a cabeça, vai descobrir os pés. Essa é a grande verdade. Vai usar agora, no final vai faltar para pagar alguma coisa, pagar funcionário, pagar transporte. Algo vai faltar, porque não está provisionado no orçamento. Estou dizendo isso, diretor, porque a população pede, cobra nós vereadores, né? Porque é o momento, como o vereador Daniel disse, é um momento de necessidade extrema. Muitas pessoas estão doentes, né? Quantos mirassolenses estão morrendo nesses últimos dias, vários casos novamente, né? A UPA, estou todo dia em contato com o Douglas,
está superlotado, o HB de Rio Preto lotado, Santa Casa lotada. Então é uma situação bastante preocupante. E nós, vereadores, ficamos sem saber o que dizer para a população que nos cobra diariamente. Então é uma grande preocupação. O que fazer? Então eu estou vendo que vai ser impossível se construir um hospital de campanha, diretor. Não digo impossível, eu digo que, tecnicamente, nesse momento, visualizando essa possibilidade aí, é difícil, não impossível. É porque, como o doutor Renato também comentou, né, talvez o prefeito não pode usar esse dinheiro se ele for infringir a lei, né, doutor? Não seria o caso de infringir a lei, Pinato. O maior receio é que, mais uma vez, vou reforçar, a atitude da criação da lei é muito louvável. Até acreditávamos nisso no começo, que seria possível, a gente debateu bastante disso, e até tem a questão do fundo que o Valmir mencionou. O fundo é uma coisa paralela, que também é muito bem, se for usado para captar, a título de exemplo, o Votuporanga, foram 5 milhões que os empresários se juntaram. Quem sabe, se a gente juntar os empresários de Mirassol aqui, a gente consiga também 5 milhões. O hospital de campanha lá foi financiado vamos fazer uma força política junto com os vereadores, com a comunidade. Se Votuporanga, os empresários juntaram 5 milhões, a gente pega todo mundo aqui, vamos começar a passar o chapéu, para ver se a gente consegue uma verba. Porque a dotação não, a outorga onerosa, ela tem um rol taxativo e teve já apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a utilização fora desse rol taxativo, ela é uma utilização indevida, passível de sanção. E eu faço um adendo aqui, que até o vereador João Paulo estava me lembrando, quando eu digo correr o risco, não é só o chefe do Poder Executivo. Existem alguns precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que geralmente é quem julga os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, quando é promovida uma ação via Ministério Público, que os responsáveis pela votação da lei, a autoria da lei, quem sancionou, o prefeito no caso, todos respondem pela teratologia da lei. Então isso é um risco que a gente vai correr em conjunto, se de fato a gente decidir utilizar a outorga. Não pensem os senhores que é algo que recai só sobre o prefeito, porque conhecendo bem o prefeito, entre salvar vidas e correr o risco, provavelmente ele vai querer salvar vidas. De fato, a gente está de frente para uma situação impeditivo legal, mas se tiver que correr o risco, todos nós correremos juntos, eu tenho certeza disso. Obrigado, chefe de gabinete. Agradeço a presença do diretor do Departamento Municipal de Saúde, o senhor Frank Ruder de Oliveira. Presidente, não tem mais pergunta, vereador. Mas é uma... Não tem pergunta, vereador. A gente tinha Só conversado... sobre Não tem pergunta, mas vereador. A população... A gente tinha combinado, vereador. Eu sei, presidente. Mas pergunta ao senhor, então. Obrigado. Pergunta a você, diretor, né? Obrigado, diretor.